Olá pessoal, graça e paz, estamos aqui mais uma vez com o Boletim da Fé. Cremos que será uma grande bênção, mais uma vez. E eu queria convidar você para estudar junto comigo as Escrituras. Hoje eu vou falar com você sobre falando o que Deus fala. Você poderia colocar a importância de falar o que Deus está falando, mas para o título ficar menor, a gente vai colocar falando o que Deus fala. Como nós começamos essa história? Vamos começar sobre a questão, para falar o que Deus fala, você precisa estar em concordância com Deus. Em Amós, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Irmãos, vamos precisar de estar falando, temos que estar falando o que Deus fala para poder nós termos uma caminhada com Deus, junto com Deus. Não será possível você andar com Deus, Deus falando uma coisa e você falando outra coisa. Andarão dois juntos se não houver entre eles concordância. Deixa eu te mostrar algo aqui bem interessante. Na Nova Versão Internacional, quero ler com você aqui. Duas pessoas, Amós, capítulo 3, verso 3, estamos falando sobre a importância, como é importante falar o que Deus fala. Ou seja, falando o que Deus fala. E para falar o que Deus fala, você precisa andar com Ele. E você não vai conseguir andar com Ele se não houver acordo com Ele. Amós 3,3, na Nova Versão Internacional, vamos ler agora. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. A primeira coisa que eu e você temos que estar, como cristãos, de acordo com Deus, é o que nós falamos. Porque a nossa boca vai falar do que está cheio o coração. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus deixa claro para mim e para você. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se somos instruídos por Deus no nosso espírito, no nosso coração, através das Escrituras, porque Jesus ele fala em João 6,63, a carne para nada aproveita, o espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Mas as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Espírito e vida. A palavra de Deus vem para o teu espírito, obviamente através dos seus ouvidos, porque a mente é a porta do teu coração, por isso que é bom sempre você guardar a sua mente no altar da palavra, ouvir o que é certo e ver o que é certo. Isso vai influenciar o teu espírito, porque a tua boca vai falar do que está cheio o coração. E para andar com Deus, você precisa falar o que Deus fala. Na nova tradução, na linguagem de hoje, de Amós 3,3, nós encontramos isso. Olha que interessante. Por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Então, não podemos ter uma jornada ou passear com o nosso papai se o nosso pai fala uma coisa e você fala outra. Nós temos que falar o que Deus fala, independente do que estamos vendo do lado de fora, independente do que estamos sentindo. Nós não vivemos mais pelo que sentimos e nem pelo que estamos vendo do lado de fora. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, não andamos por vista, ou seja, não nos apoiamos, nós não caminhamos mais de acordo com os sentimentos, mas nós caminhamos pela fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Caminhamos pela fé. E em 2 Coríntios 4,18 ele diz, olha, não tome em consideração as coisas que são vistas. Não é para dizer que não existe o que você está vendo. Nós não negamos o problema, não negamos a situação. Apenas nós não consideramos as coisas que estamos vendo, mas consideramos o quê? As coisas que não são vistas, porque elas são eternas. E o que é que não é visto e que é eterno? A palavra de Deus, que permanece para sempre. É por isso que nós temos que falar o que Deus fala, para nós termos uma jornada com Deus. Falar o que Deus fala. Pensando sobre isso, esse é o primeiro passo.
quero caminhar com o Senhor. Então você precisa falar o que Deus fala. Deus te fala uma coisa, no outro dia ou no mesmo dia de manhã, Deus fala uma coisa. Durante o dia você vê algo lá fora, vê algo por ali, vê algo por aqui e começa a falar o que Deus não falaria. Começa a falar o que Deus não te falou. Porque quando Deus te fala algo, muitas vezes vai haver situações, vai haver circunstâncias, adversidades que vêm contra aquilo que Deus falou. Você vai falar o que você está vendo ou você vai falar o que Deus falou para você falar. Porque se você falar o que Deus falou para você, você vai falar, presta bem atenção nisso, não o que você vê, você vai falar o que você crê. E este é o espírito da fé. Somos chamados para viver pela fé. E a fé tem uma essência, 2 Coríntios 4,13. Este é o espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Creio em quê? Na palavra. Deus fala comigo, eu creio. Então, se eu creio, eu vou falar o que Deus fala. E quando eu creio e falo o que Deus fala, eu começo a traçar uma jornada, eu começo a dar uma caminhada sobre o trilho da sua palavra. Até porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oh, louvado seja Deus. Tudo se encaixa na Bíblia, irmãos. Tudo se encaixa, somos parceiros de Deus. Como eu posso falar o que Deus fala, pastor? Com a boca? Mas como é que sai da minha boca o que Deus fala? Crendo com o seu coração. Associado com Deus. As tuas associações vão determinar aquilo que você vai produzir com a sua boca. O que sai da sua boca é o que está no seu coração. E se você está associado com a presença de Deus, se você está associado com a palavra de Deus, se você está associado com as Escrituras, sempre vai sair a palavra de Deus na tua boca. Agora, por que é tão importante falar o que Deus fala? Porque o que Deus fala sempre projeta vida. Vida para os teus relacionamentos. Vida para uma estabilidade mental. Vida para a saúde emocional. Vida para tuas finanças. Vida para o teu corpo físico. Então, se recuse, você pode ter vontade, você pode ver coisas, você pode sentir totalmente diferente do que está nas Escrituras, mas não fale o que você sente, fale o que você crê. Fale o que você crê, porque você vai ver o resultado do que você crê. Se creres, João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. É muito importante você entender isso. E Deus nos convida, foi Deus que nos convidou para sermos parceiros. Como andarão dois juntos, se não há concordância? Deus nos convida, aonde, pastor? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele nos chama de cooperadores, parceiros de trabalho. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1, ele diz, na qualidade de parceiros, na qualidade de cooperadores, na qualidade de parceiros de trabalho. Ele nos chama de parceiro. Somos parceiros de Deus. Somos igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Representamos Deus aqui na terra. Cristianismo é a divindade agindo através da humanidade. Então, parceria com Deus, você tem que falar o que Deus fala. Mas você vai ser provocado, você vai ser tentado, você vai ser testado para falar outras coisas. Porque o diabo sabe que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Quando você começa a falar, você está construindo vida ou morte, dependendo do que você fala. Meu Deus do céu, é verdade, irmãos, isso é Bíblia, não sou eu que estou querendo te dizer, mas é Bíblia, Provérbios 18, vamos abrir lá. Estamos estudando e eu quero que você abra lá junto comigo. Provérbios 18, versículo 20. Do fruto da boca, Provérbios 18, verso 20, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Presta bem atenção nisso. Como você vai utilizar bem a sua língua? Falando o que você acha, falando o que você vê, falando o que você sente, de hipótese nenhuma. Mas como é que eu utilizo bem a minha boca, a minha língua? Como é que eu utilizo ela bem? Falando o que Deus diz para você falar. E o que Deus diz para mim falar? Falar a sua palavra. Ou o que você ouve por inspiração, no testemunho interior, de acordo com as Escrituras. Ou até mesmo aquilo que você lê, comece a falar. Porque a Bíblia é Deus falando conosco.
E é dessa forma que você vai desfrutar de vida e não de morte, falando o que Deus fala. Falando o que você quer, você não desfruta de vida. Falando o que você acha, você vai desencadear processos de morte. Como? Nos seus sonhos, nas suas finanças, na sua saúde emocional, nos relacionamentos. Então mude a sua fala. Mude a sua fala. Olha, eu quero te provar mais sobre isso aqui. Eu quero te provar aqui, em Provérbios, depois a gente vai lá para o Novo Testamento. Provérbios 12, versículo 13. Provérbios 12, verso 13 diz: pela transgressão do lábio, o mal se enlaça. Aleluia! Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Misericórdia, pastor. Mas a Bíblia continua dizendo, Provérbios 12, verso 3, mas o justo, e quem é o justo? Aquele que vive pela fé, sairá da angústia. Isso, falar o que é certo não te livra dos problemas. Falar o que é certo faz você ser mais que vencedor em qualquer problema ou adversidade que se levanta. Na fé não nega o problema, mas a fé te dá vitória em meio ao problema. Você falando o que é certo, porque morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós vamos falar sim o que Deus diz que nós devemos falar. Nós vamos falar o que Deus fala para nós, porque a vida na palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 14, verso 12, diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Viva e eficaz. Eu já falei aqui, João 6,63, Jesus diz: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. São espírito e vida. Espírito e vida. Então fala vida, morte e vida estão no poder da língua. Então, quando você começa a falar, você está construindo, liberando morte ou liberando vida. Libere vida sobre os seus filhos, libere vida sobre o seu cônjuge, libere vida sobre as pessoas, libere vida sobre seus empreendimentos, libere vida por onde você passa. A boca do justo é como um manancial de vida. Do teu interior você vai tirar o bom tesouro, do seu coração você vai tirar o bom tesouro. Tire palavras do seu coração que vai gerar vida. Por onde você passa, libere vida com suas palavras. Deixe a sua casa carregada de vida e não de morte. Como eu posso deixar minha casa carregada de morte, pastor? Falando transgressão. Seus lábios sendo transgredidos, falando errado, falando incredulidade, falando o que não serve, falando o que não aproveita. Ah, mas a gente tem que ser realista. O que é mais real do que a palavra? Fale a palavra, meu irmão. Essa palavra é cheia de vida. Fale palavras, libera, deixa uma atmosfera de vida na tua casa. Vida na tua casa e nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. Por quê? Porque a vida está lá. Está carregado de vida. Onde tem vida, morte não prevalece. Onde tem vida, deixa impregnado, carregado a tua casa. Não de palavras pesadas, não de palavras de medo, não de palavras de pânico, mas deixa a tua casa carregada de esperança, cheia de vida com a palavra de Deus. Como andarão dois juntos se não há concordância? Como podemos caminhar com Deus se Deus fala uma coisa e você fala outra? Mas eu tenho que falar a realidade, o que eu estou vendo. Não. Você tem que falar o que é eterno. A realidade, realidade é verdade. O que é verdade? Para Deus, tudo que é sujeito à mudança não é considerado como verdade. E o que Deus, pastor, considera como verdade? É a sua palavra. Jesus em João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista em Salmo 119, versículo 89, ele diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Há uma integridade na palavra de Deus. No Salmo 138, versículo 2, o salmista, pelo Espírito de Deus, ele diz: prostrar-me-ei diante do teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificastes, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Irmãos, Deus colocou a sua palavra acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Deus colocou a palavra dele acima de todas as coisas. De fato, nada do que foi feito sem a palavra. Nada do que foi feito sem a palavra. No Evangelho de João, vamos abrir lá, Evangelho de João, para que você entenda a importância de falar o que Deus fala. Evangelho de João, capítulo 1,
Verso 1 diz, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus, a palavra é Deus. Ele estava no princípio com Deus. E presta bem atenção, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Da palavra, do verbo. Aleluia! Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora vamos ver aqui, na Nova Versão Internacional, esse mesmo texto. Na nova tradução na linguagem de hoje. Eu quero mostrar para você que fica muito contemporânea esse versículo na nova tradução na linguagem de hoje. João capítulo 1, versículo 3 diz, por meio da palavra, por meio dele, a palavra, Jesus é a palavra, por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Sabe, é por meio da palavra falada. A palavra de Deus falada, dia após dia você falando a palavra. Dia após dia você falando a palavra. Você não está no reino de mágica de pirlim-pim-pim. Isso não será da noite por dia. Isso será de uma forma processual. Cada dia você lançando a semente, cada dia você aguando a semente e rendendo graças, falando vida. Você vai colher o quê? Vida. Vida em todas as áreas da sua vida. Você vai colher vida. Aleluia, plante essa palavra que é cheia de vida. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Nada do que existe foi feito sem ela. Vamos agora para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Estamos estudando a importância de falar o que Deus fala. Ou seja, falando o que Deus fala. Como andarão dois juntos? Amós 3:3. Como andarão dois juntos? Se não há concordância. Se Deus fala uma coisa, você fala outra, ou se você fala uma coisa, Deus fala outra, não haverá concordância. Se você quer caminhar com Deus, presta atenção, você vai precisar falar o que Deus fala. E que bênção falar o que Deus fala. Porque quando falamos o que Deus fala, nós liberamos vida na nossa boca, porque morte e vida estão no poder da língua. Morte e vida não está no poder do diabo, está no poder da língua. Quando morte e vida pode sair da nossa boca, vale a pena você falar o que Deus fala, porque o que Deus fala é cheio de vida. A palavra de Deus é cheia de vida e ela tem uma integridade. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que o universo, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos falar o que a palavra de Deus que diz que nós devemos falar. Fala a palavra e você entra. Se você está andando em parceria com o Criador, você se torna semelhante àquele que você adora. As tuas associações determinam as tuas assimilações e, por consequência, determina tuas atitudes, determina o que você pensa, determina o que você fala. Cada vez mais você vai ficar parecido, não somente por dentro, mas exteriormente, com o seu Pai Celestial. Somos a sua imagem e a sua semelhança. Nós não nos prostramos ao sistema desse mundo. Não somos vítimas desse mundo, mas nós podemos fazer a nossa história em Cristo Jesus, para a glória de Deus e vergonha do inferno. Fale a palavra. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Nada do que foi feito sem a palavra de Deus. Pela fé entendemos que foi formado o universo pela palavra de Deus. E para nós finalizarmos, estamos em Hebreus, agora vamos para o capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 1. Havendo Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que é a palavra. Deus fala através da sua palavra, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pela palavra fez o universo. Aleluia. E constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Jesus, aleluia,
Jesus disse para Filipe, quem vê a mim é a mesma coisa de estar vendo Deus. Jesus é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Presta bem atenção, aquilo que é criado pela palavra de Deus será sustentado pela palavra de Deus. Nós fomos gerados segundo o seu querer, somos gerados pela palavra de Deus e a palavra de Deus vai nos manter de pé. A Bíblia diz que nada do que existe foi feito sem a palavra. Tudo que foi criado pela palavra. E tudo que a palavra criou, a mesma palavra que criou, é a mesma palavra que vai sustentar você. Se você é criado pela palavra, se você é criado em Cristo Jesus, se você é criado em Jesus pela palavra, pela semente incorruptível que é a palavra, se você foi gerado pela palavra, você será sustentado pela essa palavra. Vale a pena, irmão, vale a pena você falar o que Deus fala. Glória a Deus. Eu espero que você tenha aprendido algo, que Deus continue te abençoando. Fica firme, não deixa nada atrapalhar a tua jornada por palavras erradas, por palavras faladas em momentos de carnalidade ou coisas vinham erradas, você vê coisa isso e começar a falar, eu estou isso, aquilo. Não. Fala a palavra. Deixa Deus ser Deus através da tua boca. Fala o que Deus fala e anda em parceria com Deus. Shalom, Deus continue te abençoando no nome de Jesus.